E aí, crianças, tudo bem com vocês? É melhor ir pro sul com a gente, o inverno chegou. Lá o sol brilha sempre. Não se preocupe comigo, eu tenho bastante comida e agora vou nadar. Que água dura! É gelo, seu bobo. Bom, não é bem sobre esse tipo de migração que nós vamos falar, né? Mas se vocês prestarem atenção, é muito parecida, né? Porque os pássaros deixam seu local de origem, vão para outro local em busca de melhores condições de vida, e depois esses pássaros podem até... Eles voltam, na verdade, eles voltam para aquele local de origem deles. Então essa migração dos pássaros é o quê? É sazonal, ela não dura para sempre, ela acontece de tempos em tempos, dependendo das condições ambientais, né? Do clima e tal. Beleza, então vocês já viram que nós vamos falar sobre migrações. Então já começa anotando para não esquecer. Migração é o movimento que pessoas e animais fazem de um país para outro ou de uma região para outra. Observem aqui esta imagem. Esse velhinho aqui dando aula. O nome dele é Albert Einstein. Ele nasceu lá em 1879 e morreu em 1955. Albert Einstein foi um cientista muito famoso, muito respeitado, né, mundialmente. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física pelos estudos que ele fez para compreender o que é a luz. Tá, não precisa se assustar, não vou falar sobre isso, né? Vocês vão entender isso em outro momento, em um futuro mais próximo, né? O que eu quero que vocês saibam é que Albert Einstein migrou, ele é um migrante, ele fez uma migração. E é essa migração que eu quero que vocês entendam. Em 1933, Albert Einstein deixou a Alemanha, que era o local de origem dele, para viver nos Estados Unidos, porque lá na Alemanha algumas pessoas começaram a governar aquele país de forma preconceituosa, começaram a fazer maldades contra pessoas que eram de alguma descendência, né? O Albert Einstein era descendente de judeus, né? Ele tinha antepassados judeus, avós, pais e tal. As pessoas que estavam governando a Alemanha não gostavam de judeus e começaram a perseguir essas pessoas e mesmo a fazer coisas horríveis com elas. Então, Albert Einstein, quando viu que corria risco de vida ali naquele lugar, na Alemanha, ele resolveu sair de lá e ir para outro país. Então ele foi morar nos Estados Unidos, né? Deixando o local dele de origem. Albert Einstein passou a ser o quê? Um migrante. Agora observem essa imagem, essa menina. O nome dela é Malala, a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Em 2014, ela foi homenageada com esse prêmio. Ela morava num país chamado Paquistão. As coisas por lá eram muito diferentes, são muito diferentes daqui. Havia um grupo de pessoas que começou a governar a região dela, dizendo que meninas não poderiam estudar, porque era contra a religião deles. Então imagina só as meninas serem proibidas de ir para a escola, né? Mas claro que Malala não respeitou muito isso. Ela continuou indo para a escola e aconteceu que em 2012 algumas pessoas que eram contra crianças, meninas, estudarem nas escolas, foi lá e deu 3 tiros na Malala. Ela ficou muito mal, quase morreu. Aí ela foi tirada ali do Paquistão e foi para a Inglaterra para se tratar e acabou morando na Inglaterra. Então a Malala também é uma migrante. Vejam mais essa imagem. Aqui nós temos a Tatiana Belink, uma escritora muito famosa, muito conhecida. Viveu de 1919 a 2013. Trabalhou com televisão, com teatro, com tradução de livros. E ela recebeu um prêmio muito importante, se não o prêmio mais importante, da literatura infantil. Aqueles livros que as pessoas escrevem para crianças, né? Para público mais jovem. Recebeu o prêmio Jabuti em 1989.
A Tatiana Belink nasceu na Rússia e saiu de lá com 1 ano de idade para a Letônia, que fica pertinho da Rússia também. E em 1929 ela veio morar em São Paulo, aqui no Brasil. Ela saiu da Rússia por quê? Porque na Rússia também estava acontecendo ali vários conflitos, né? Pessoas brigando, disputando questões políticas, questões de território, enfim. Então a Tatiana Belink tinha apenas 1 ano de idade, um pouco mais, saiu com os pais dela para a Letônia, depois vieram para o Brasil. Então a Tatiana Belink também é uma migrante. Observem aqui, lá em cima no canto, a Tatiana Belink, aqui mais embaixo a Malala, um pouco mais em cima está o Albert Einstein. Então percebam que essas pessoas elas fizeram migrações, tá? Essa migração que essas pessoas fizeram é chamada de migração externa. Por quê? Porque elas saíram de um país para outro país. E essas pessoas, dependendo do ponto de vista, podem ser imigrantes ou emigrantes. Vamos entender a diferença. Migrantes. Albert Einstein, do ponto de vista de quem mora na Alemanha, será imigrante, pois ele saiu da Alemanha para viver nos Estados Unidos. Do ponto de vista de quem mora nos Estados Unidos, Albert Einstein será imigrante, pois ele chegou de outro país para viver ali. O mesmo acontece com a Malala. Ela saiu do Paquistão para viver na Inglaterra. Do ponto de vista de quem vive no Paquistão, Malala é emigrante, pois saiu de lá para viver em outro país. Já do ponto de vista da Inglaterra, Malala é imigrante, visto que ela veio do Paquistão para viver na Inglaterra. Por fim, podemos dizer o mesmo da Tatiana Belink. Do ponto de vista de quem vive na Rússia, ela é emigrante. Do nosso ponto de vista, ela é imigrante. Tranquilo? Então anota aí para não esquecer. O migrante será emigrante do ponto de vista do país ou da região que ele está saindo e será imigrante do ponto de vista do país ou da região que ele está chegando para viver. Agora tem um detalhe sobre essas pessoas que eu mostrei para vocês, né? Porque elas todas fizeram migrações não por vontade própria. Elas tiveram que sair do país ali porque foram obrigadas, né? De alguma forma. Esse tipo de migração é chamada de migração forçada. Essas pessoas acabaram que se refugiando em outros países. Elas se tornaram refugiadas ali. Refugiadas são aquelas pessoas que fazem uma migração externa contra a própria vontade. Mas também existe um outro tipo de migração, que é a migração interna. Olha essa imagem aqui. Conhece essa pessoa? Sou Joe, né? Sou eu. Parece um pouquinho ainda, né? Só o rosto aqui já não tá assim tão bebezinho. Mas enfim, nessa idade aqui eu tinha o quê? Entre 8 e 9 anos, não me lembro bem. Vivia numa cidade, na verdade não era nem cidade, era um povoado chamado Barreira dos Campos, no estado do Pará, na região norte do Brasil. Vivia ali com minha família, de boa e tal. Até que chegou um ano, em 1997, que Rio Araguaia começou a encheu tanto que começou, né, a inundar a cidade, as ruas encheram d'água. Foi ficando complicado de se ver, não dava mais para viver ali. Então a gente teve que pegar nossas coisas, sair daquela cidade e ir para uma outra cidade. E foi então que a gente foi para Caseara, uma cidade já no estado do Tocantins. Então percebam, eu saí de um estado para o outro. Fiquei em Caseara, terminei o ensino médio, trabalhei lá uns 3 anos, né? Trabalhava como balseiro, olha aqui. Depois eu resolvi que queria estudar, continuar com os meus estudos, e então mudei para Palmas. Saí de Caseara, no Tocantins, e vim aqui para Palmas, né? Também no Tocantins, para estudar. Terminei de estudar e continuei morando por aqui. Vou mostrar para vocês. Este é o povoado que eu falei para vocês, Barreira dos Campos, no estado do Pará, na beira do Rio Araguaia, o rio que separa o Pará do Tocantins. Observem aqui, vamos ver um prédio aqui no canto, embaixo, ó, com essa marcação, é a escola que eu estudei, Escola Isabel Dias. Estudei ali até a 3ª série, o que hoje seria o 4º ano. Aí saí de Barreira.
fui para Caseara, Tocantins. Eu saí de um estado para o outro, né? Aqui é o colégio que eu estudei, Colégio Estadual Trajano de Almeida. Terminei o ensino médio aqui, aí trabalhei por mais uns 3 anos na Caseara. Depois eu resolvi que queria estudar mais e fui para Palmas, né? E o ônibus sempre atrasa, né? Aqui em Palmas eu fui estudar na Universidade Federal do Tocantins. Fiz o curso de pedagogia lá, me formei em 2013 e depois de 2013 eu passei no concurso de 2014 e fui ser professor aqui na ETI Padre Josimo, né? Aqui é a UFT, na beira do lago, né? Um lugar muito bonito, né? Bom de se estudar. E hoje estou aqui na ETI Padre Josimo, como eu havia dito. Então percebam que as migrações que eu fiz, porque eu fiz 2 migrações, né? Vocês viram? Eu saí lá de Barreira dos Campos, depois fui para Caseara. Ali eu fiz uma migração interna, porque dentro do território nacional, dentro do Brasil, eu não saí para outro país. Eu continuei no meu país, que é o Brasil. Então eu saí do estado do Pará e fui para o estado do Tocantins. Eu fiz uma migração interna. Esse tipo de migração interna, que é de um estado para o outro, é chamado de interregional. De um estado para o outro. E depois eu fiz um outro tipo de migração. Eu saí da cidade de Caseara e vim para Palmas. Então perceba que essa migração que eu fiz foi dentro do mesmo estado que é o Tocantins. Nesse caso, essa migração é chamada de intra-regional, porque ela acontece dentro de um mesmo estado, dentro de um próprio estado. Você não vai para um estado diferente. E vocês viram lá no caso dos pássaros que as migrações podem ser sazonais, né? Como assim? Eles saem do lugar deles de origem, vão para outro lugar, depois eles voltam para o lugar de origem. É uma migração sazonal, ela acontece de tempos em tempos. No meu caso, quando eu saí de Barreira dos Campos, eu fiz uma migração permanente, eu não voltei mais para Barreira dos Campos, né? Da Caseara eu vim para Palmas, fiz outra migração permanente, porque estou aqui até hoje e não tenho planos de voltar, né? Eu quero continuar por aqui. Pelo que vocês viram, nós podemos dizer que as migrações, elas são causadas, elas têm causas, né? O que é que faz com que elas aconteçam? Como vocês viram nos primeiros exemplos, né? As migrações foram causadas por guerra. Havia conflitos nas regiões, as pessoas saíam de lá para ir para outro lugar para se proteger. Além de guerras, também pode ser o quê? Catástrofes. O que são catástrofes? Enchentes, terremotos, furacões, que faz com que as pessoas deixem o lugar em busca de outro lugar para viver. Além disso, a questão também dos baixos salários. Às vezes a pessoa mora numa região que ela não consegue emprego, não consegue continuar ali com os estudos para melhorar de vida, então ela faz o quê? Ela deixa o local de origem dela em busca de melhores condições de vida, né? Então, como vocês podem ver, geralmente as migrações são causadas porque as pessoas estão em más condições de vida, né? Elas querem sair dali. Mas claro que as pessoas também podem sair de seu local de origem de forma espontânea. Por exemplo, você está aqui morando em Palmas e resolve, não, acho que eu quero morar em outro lugar. Você pega e se muda por vontade própria, ninguém te obrigou, você não estava talvez em busca de melhores salários, você só queria morar em um lugar diferente, talvez, por quê? Porque quer ficar no litoral, que é um lugar que você esteja mais próximo de algum parente, enfim. Então, quando você faz a migração por vontade própria, ela é chamada de migração espontânea. Beleza, agora tem um desafio para vocês aqui rapidinho. Observem aqui essas crianças, né? Aqui embaixo no Rio Grande do Sul, vamos chamar esse menino aqui de Joãozinho. Aqui o Joãozinho, tá lá no outro canto no Brasil, o Lucas. Ali em cima a Maria com a mãe dela. Essas 3 pessoas, né, vão fazer migrações. Vamos lá, observe. O Lucas saiu do Brasil e migrou para o México, lá em cima, migrou para o México. Maria e sua mãe saiu de Tocantinópolis, no Tocantins, e foi para Palmas, ainda no Tocantins, ou seja, dentro do mesmo estado. Enquanto que o Joãozinho, eu chamei de Joãozinho ou João, né? Joãozinho, né? Saiu aí pelo litoral, quando chegou no Maranhão, opa, é aqui que eu vou ficar. Então, saiu do Rio Grande do Sul e foi viver no Maranhão. Então, temos aqui 3 migrações. A primeira migração do Lucas foi o quê? Foi uma migração externa, ele saiu do país, do Brasil, para um outro país que foi o México. O Lucas
no caso, para nós é o quê? É um emigrante, ele saiu daqui. Já lá no México, as pessoas vão ver, chega um imigrante aqui do Brasil. Bom, é o Lucas. Lucas fez uma migração externa. Nos outros dois casos, da Mariazinha, da Maria, da mãe dela e do Joãozinho, nós temos uma migração interna, aconteceu dentro do território nacional, dentro do Brasil. Primeiro, a Mariazinha saiu lá de Tocantinópolis, lá no Bico do Papagaio, e veio aqui para o centro, né, do estado, que é Palmas. Ela fez uma migração interna dentro do Tocantins. E essa migração interna dentro de um mesmo estado é chamado de intrarregional. Enquanto que o Joãozinho saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Maranhão. Ainda é uma migração interna dentro do Brasil. Mas é o quê? Ela foi uma migração interregional, porque saiu do estado do Rio Grande do Sul e foi para um outro estado, que foi o Maranhão. Então perceba que de um estado para o outro é interregional. Beleza, na próxima aula a gente vai ver mais sobre migrações no Brasil. Abraços para vocês e até a próxima.